Amadurecimento. Olá, meu irmão e minha irmã. Gostaria hoje de trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Você medite nisso, sobre amadurecimento. Eu não sei quantos de vocês já se pegaram pensando ao verem pessoas que te inspiraram na fé. Isso levou o seu coração a desejar ter uma vida tão parecida com a dela quanto pudesse. Não sei se foi uma pessoa da igreja, um irmão, uma irmã, algum líder, algum missionário, uma família, mas no fundo você olhava e se sentia motivado a experimentar o que eles experimentam com Deus, a ter a sabedoria, a ter os testemunhos que eles têm. Mas muitas vezes você olhou para si mesmo e se viu patinando em coisas que você olha para essas pessoas e as vê ultrapassando e assumindo novas posições de fé. Meu irmão, quero te trazer um incentivo e que a palavra de Deus te leve ao encontro da resposta. Se esse for o teu coração, se for um coração angustiado, ou pode até mesmo ser um coração que está nessa luta, então eu quero te incentivar mais ainda, para que você corra ao avanço do amadurecimento na fé, sabendo que ele é mais simples do que a gente pensa, mas muito duro de fazer, porque é na dependência de Jesus Cristo. Vamos ver. Continuando a nossa exposição aqui em Filipenses, a gente hoje vai ler os versículos 4 e 5. Aqui em Filipenses 4 e 5 a gente tem o seguinte: dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. A gente viu um pouco do contexto dessa carta, que é uma carta de Paulo a Filemon, sobre uma situação com um escravo que se converteu. Ele inicia a carta louvando a Deus que o capacitou e a todos aqueles que estavam juntamente com ele, servindo a Cristo, assim como a Filemon, que recebia uma igreja na sua casa. E aqui é interessante porque o primeiro ponto é que Paulo agradece a Deus pela vida de Filemon. Ele fala: dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações. Então, especificamente, Paulo fala: eu dou graças a Deus, porque existem motivos para dar graças a Deus sobre a sua vida. E Paulo faz isso lembrando nas orações, mesmo estando em uma difícil condição como Paulo estava. Para quem não sabe, Paulo escreveu essa carta direto da prisão. E as prisões naquela época eram bem diferentes de hoje. Se não existisse pessoas para cuidarem, dificilmente existiriam uma instituição de Estado que iria cuidar dele. Se não existisse pessoas de fora, levando mantimento, levando curativo, levando remédio, dificilmente os detentos iriam ter uma vida longa na cadeia. E Paulo, então, dentro da cadeia, naquela situação que ele vivia, ele lembrou de dar graças e louvar a Deus pela vida de Filemon. Veja esse primeiro ponto. Então, em seguida, Paulo, mesmo estando distante fisicamente, geograficamente, em uma prisão, é capaz de ouvir boas notícias sobre a fé de Filemon em Jesus. Ele fala: eu dou graças a Deus e lembro de você nas minhas orações porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus. Imagina só, Paulo ouve, seja por alguém que esteve com Filemon, seja por outros cristãos, mas a grande questão é que existe um testemunho louvável da fé de Filemon. Note que no início, Paulo ressalta que Filemon recebe uma igreja na sua casa e que isso, creio que é um dos grandes motivos pelo qual Paulo louva, porque alguém que abre a sua casa para receber, numa cultura onde o cristianismo não era como é hoje aqui no Brasil, institucionalizado, respeitado, com várias normas e tolerâncias, mas era alguém que estava servindo, alguém que estava cuidando de pessoas. Ele aceitou a Jesus e agora estava cuidando daqueles que também haviam feito de igual modo. E em seguida, além de dar bom testemunho pela fé de Filemon em Jesus Cristo, Paulo fala o seguinte: e do seu amor por todos os santos. Então ele dá graças a Deus pelo amor de Filemon a todos os santos. Então não só a fé dele em Cristo, a convicção, a confissão no Senhor Jesus Cristo, que morreu por ele, que falou que a vida devia ser voltada para o reino, mas também esse homem demonstrou em amor, e isso é um grande exemplo da própria fé em Cristo,
amar o próximo. E ele fazia isso com todos os santos, como Paulo cita aqui. Eu quero, irmão, que você tenha 3 exemplos a partir disso para serem seguidos hoje, aqui e agora, para que sua vida seja um pouco mais parecida, com a vida desses que vocês tanto admiram, sabendo que se eles vivem pela fé, se eles vivem por Cristo, você pode, porque eles não são mais especiais. Eles tomaram algumas decisões e eu espero que você veja elas aqui. O primeiro ponto, meu irmão, é agradeça. Paulo, da prisão, inicia o seu diálogo com o Filemon nessa carta falando: dou graças a meu Deus. Você já imaginou Paulo naquela condição? Não sei quantos problemas, eu só sei que ele era alguém que constantemente sofria chibatadas e recebia varadas como condenação por delitos de crer em Cristo e de pregar o Evangelho, dentro da prisão, com todos os motivos para murmurar, com todos os motivos para se prostrar e falar: que vida eu estou levando, olha o fim que levou, seguir a Cristo e levar o seu Evangelho. Dá graças a Deus. Leva a gratidão a Deus numa oração pela vida de outros irmãos. Ele tira o seu olho de si e olha para os outros. Isso é um motivo de alegria e gratidão. Meu irmão, agradeça. A pandemia trouxe muitos desafios para todos nós, mas não é só você que está passando por isso. E esse é um grande momento para agradecer a Deus por tudo que você tem tido e tudo que você tem vivido, sendo filho de Deus, sabendo que Deus faz todas as coisas para cooperarem para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Ele. Ele tem planos e propósitos e eu acho, se não tenho certeza, que se você parar agora e pensar pelos motivos, você vai cantar igual aquele louvor, aquele hino que fala: quantas bênçãos são. Você vai ter inúmeras bênçãos para contar, inúmeros louvores para louvar. Muito mais quando você parar de olhar para si mesmo e também olhar para os que estão em sua volta. Os seus motivos de louvor a Deus vão se multiplicar abundantemente. O próximo ponto, depois de agradeça, é permaneça. Filemon recebe louvor de Paulo porque a sua fé em Jesus Cristo era motivo de louvor e bom testemunho que superava a geografia, porque ele tocava as pessoas com o amor e o serviço dele. Então, meu irmão, permaneça no Evangelho de Jesus Cristo. Filemon foi louvado porque ele recebeu um Cristo, seguiu esse Cristo e estava demonstrando isso em ações práticas. Paulo faz questão de incentivá-lo a permanecer nessa fé. E eu te incentivo, permaneça. A pandemia trouxe várias situações que podem ter abalado a sua fé, podem ter abalado a sua crença nas promessas de Deus, mas, meu irmão, eu te exorto, Deus é maior. Deus tem promessas, Ele tem mostrado durante o tempo de que todas as suas promessas se cumprem. Ele é um Deus confiável. E o seu amor na cruz não falha. Em Jesus nós temos uma firme fundação onde podemos caminhar a nossa vida e colocar todas as nossas necessidades. Permaneça. Se você tem andado fraco, se você tem andado mancando na sua fé, por favor, volte para as promessas de Deus, volte para a sua palavra, volte para todos os seus benefícios e todas as suas características de quem Deus é. E não tire isso da sua mente. Permaneça na fé em Jesus Cristo, porque Ele te faz superar até o dia onde isso tudo vai acabar. E por último, depois de agradeça, depois de permaneça, interceda. Meu irmão, além de Paulo agradecer pela vida de Filemon, ele lembra de Filemon nas suas orações. Alguém que está na cadeia tem muitos motivos para se prostrar, para ficar triste. Paulo usava esses momentos de solitude para interceder pela vida dos irmãos. Você tem usado seus momentos de solitude para se entregar em oração e interceder pela vida daqueles que estão passando por grande necessidade? Além da sua vida, eu acho que tem muita gente, muito irmão que precisa de uma oração. E outra intercessão que eu também vejo, tirando da origem da palavra, que é interpor-se, interceder e entrar no meio de uma situação, é que Filemon dá um exemplo de que a intercessão por esses irmãos era recebê-los na sua casa.
Eu não estou falando aqui para você juntar um monte de gente na sua casa, mas é tocar a vida das pessoas. Toque a vida das pessoas, mande mensagem, converse, busque saber. Como é que você vai interceder em oração se você nem pergunta? Como é que você vai perguntar se você não desenvolve um relacionamento? Irmão, a nossa fé é baseada naquilo que a gente vive, na fé em Cristo, nas obediências, na obediência das suas ordenanças. Isso é vida, isso é vital para o nosso crescimento. Então eu te rogo, eu te incentivo, meu irmão, a agradecer, a permanecer e a interceder. Eu creio que são passos de maturidade para a nossa vida nessa pandemia, que tem provado a nossa fé. Mas eu creio que com esses passos e esses exemplos, nós temos bom trabalho para fazer e muita bênção para contar com o nosso Senhor Jesus Cristo e na sua vinda, nos considerando fiéis e bons servos seus. Obrigado, Deus te abençoe.